business. Gente, eu gosto muito de falar que contar histórias é coisa séria, porque a contação de histórias é uma ferramenta não só de ensino da língua, né, de uma nova língua, mas é uma ferramenta de ensino para a vida, porque as histórias, elas são uma ferramenta que fazem com que a gente conheça outras culturas, que a gente conheça outras línguas, que a gente conheça valores, que a gente eternalize crenças, e as histórias, inclusive, fazem parte, são parte super importante na construção do caráter de uma pessoa. Olha como isso é importante, né? Porque as histórias, elas estão na nossa vida desde que a gente se lembra de que a gente é gente, né? Desde que a gente nasceu, as histórias fazem parte da nossa vida. E elas entram na nossa vida e nos conectam ao mundo de uma forma não só racional, mas emocional. E é por isso que eu queria falar hoje com vocês sobre histórias com propósitos. Por que é importante a gente contar histórias que tenham propósitos? E quais são os propósitos que a gente quer contar nessas histórias? Quais são os propósitos das nossas histórias? Porque quando a gente se coloca no mundo, a gente se coloca não só como seres racionais, que a gente vai ouvir uma lista de tarefas, uma lista de coisas e a gente vai absorver, mas não, a gente absorve o mundo e absorve os ensinamentos do mundo através das histórias, porque as histórias mexem com a gente a nível emocional, e isso é muito legal porque faz muito sentido. Quando a gente ouve uma história que aquilo mexe com a gente de alguma forma, ou nos deixa muito felizes, ou nos deixa muito emocionados, muito tristes, de alguma forma, se aquela emoção é muito forte, a gente vai lembrar daquela história pro resto da vida. E eu mesmo tenho histórias que eu me lembro desde que eu era pequena, que meus pais contavam, que a minha avó contava pra mim, eu lembro daquelas histórias. Mas não porque alguém me mostrou uma lista de ações que os personagens fizeram, mas porque aquelas histórias mexeram de alguma forma emocionalmente comigo. E é assim que as histórias com propósito devem ser. Elas devem motivar a transformação em algum nível daquela pessoa que está ouvindo a história, porque as histórias têm esse poder de motivar e de transformar o pensamento das pessoas e transformar a atitude das pessoas. Então, contar uma história, ela precisa ser emocional e precisa ter esse fundo de transformação. E qual é o propósito da história que você está contando? Agora eu queria contar pra vocês um trechinho de uma história que eu me lembro muito que meu pai me contava. E eu lembro exatamente das palavras que ele falava. E que é exatamente assim: eu mando e não peço, eu gosto de mandar. E se não me obedecem, eu posso me zangar. E sopro, e bufo, e ponho tudo no ar. Quem conhece essa história? Só queria mostrar que assim, as histórias ficam na mente, gente. Eu ouvi quando eu era criança e eu lembro exatamente da frase que ele me contava. Então, conte histórias com propósitos, porque as histórias com propósitos vão mudar e vão transformar a mente, o pensamento e as atitudes das pessoas, certo? Se você gostou, comenta aqui, me pergunta, me faz pergunta, se inscreve no nosso canal do YouTube, segue a gente e eu vou estar postando aí mais dicas sobre storytelling, certo? Obrigada, gente, até a próxima! Bye, bye!